Bom dia! Na nossa gota de sabedoria de hoje, estaremos falando sobre o milagre de Deus. Então, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. A nossa gota de sabedoria de hoje está no segundo livro de Reis, no capítulo 4 e versículo 2, que diz assim: Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Quando nós lemos esse texto, parece até que o profeta Eliseu, ele faz uma pergunta muito difícil para a mulher. Porque quando nós olhamos a situação dessa mulher, nós lemos a sua história, nós vemos que o marido dela morreu e o marido dela era um homem muito temente a Deus. E como o marido morreu e ele tinha muitas dívidas, ela começou a usar tudo aquilo que ela tinha para pagar as dívidas. Porque naquela época, se você não tivesse dívida para pagar, aquelas pessoas que você deviam, elas vinham, elas levavam seus filhos escravos e até mesmo você poderia se tornar escravo daquela pessoa até você pagar a dívida. Ou você ficava já para o resto da sua vida sendo um escravo. E Eliseu chega nessa história, nesse momento da história, e ele chega àquela viúva e ele pergunta para ela: olha, o que você tem na sua casa? Aí ela vai e começa a procurar. E ela descobre que lá na casa dela, ela tem um pequeno vaso de azeite. Ela tem um pequeno vaso de azeite. E nessa história nós vemos que ela começa a obedecer e ouvir aquilo que o profeta estava dizendo. E o profeta diz assim: sai, vai na sua vizinhança, procura vasos de tudo, de todo mundo, empresta, pega emprestado e tudo. E ela começa a ver que Deus começa a abençoar ela quando ela começa a pegar aquela botija de azeite e começa a colocar em vários vasos e começar a encher. E ela viu o milagre de Deus multiplicar, ou seja, ela viu a multiplicação daquilo que ela tinha em casa. Sabe de uma coisa? O milagre de Deus começa com aquilo que está dentro da sua casa. E a minha pergunta nessa manhã para você é: o que é que você tem na sua casa? Talvez você possa passar por momentos difíceis, talvez você possa estar passando por momentos financeiros até muito complicado, porque estamos numa pandemia. Mas eu quero te dizer algo muito interessante. Eu quero dizer que você tem fé. E você tendo fé, mesmo que ela seja pouca, porque lá no livro de Apocalipse, o anjo diz assim, a uma das igrejas diz assim: mesmo você tendo pouca fé, você não negou o meu nome. Ou seja, mesmo tendo pouca fé em casa, você não negue o nome do Senhor. Então saiba de uma coisa, que aquilo que você tem é importante. Olha só, para Moisés, Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Você tem uma vara. Sabe, para aquele menino que estava no meio daquela multidão, foi perguntado, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, no meio de uma multidão muito grande. E aquele milagre, no meio daquele dia onde não se via pão naquele momento, quando foi para a mão de Jesus, o milagre aconteceu. E eu quero perguntar para você: o que é que você tem nesta manhã? Você tem um pouco de fé? Talvez você fale: minha fé está fraca. Então você tem a palavra de Deus? Talvez você tenha aquele versículo que vai te dar mais fé. Então, use aquele versículo que você tem para gerar fé na sua vida. O que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua casa? Deus quer usar aquilo que você tem para fazer um milagre. Pastor, eu só sei orar. Deus vai usar a sua oração. Pastor, eu só sei louvar. Deus vai usar o seu louvor. Pastor, eu só sei ter um pouquinho de fé. Deus vai usar a sua fé. O que é que você tem na sua casa? Saiba, o milagre de Deus começa com aquilo que você tem na sua casa. Te vejo na próxima Gota de Sabedoria. Se você gostou deste vídeo de hoje, deixa um joinha, pois isso nos ajuda muito. E se puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e acione o sininho para receber as notificações. Obrigada!